Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Cardoso e estamos aqui em mais um episódio do Pode Lutar. É o podcast do MSTL e hoje com um convidado federal, né? O nosso querido Renato Simões. Somos amigos de longa data e está presente aqui hoje para falar desse primeiro ano do governo Lula, as iniciativas de participação popular e no final vamos falar de uma comemoração muito importante nesse ano, mas vamos deixar essa surpresa para o final. Renato, está contigo a palavra, se Que bom, apresente. uma alegria voltar aqui, né? Fruto de uma luta tão importante, né? Quanta dureza vocês passaram para chegar até hoje um projeto de moradia que é referência, né, no país de qualidade do Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Programa que foi praticamente destruído nos governos anteriores do golpe de 16 para frente, não houve prioridade para a moradia popular no país. E o presidente Lula retomou o programa, né? Agora vai lançar uma nova fase, a fase da reconstrução foi entregar pequenos conjuntos que já estavam semi-prontos, que foram abandonados pelo governo Temer, no governo Bolsonaro, mas agora se retoma de fato com o segundo ano de governo, orçamento novo, ações orçamentárias novas, esse programa. E eu sempre, onde vou, falo da qualidade, né? Aqui do Mandela, do Frei Tito, porque a gente sabe como é difícil chegar onde vocês chegaram, né? Enfrentar toda uma barra de vários movimentos, passeata, ocupação, volta, vai, polícia e é, movimentos, né, que sucessivas administrações vão fazendo, né, para chegar hoje ao exercício do direito de moradia. Então, demorou um pouquinho para eu conseguir vir de novo, né, mas estamos aqui à sua disposição. Eu sou o Renato Simões, né, para quem não me conhece, eu estou hoje na Secretaria-Geral da Presidência da República, trabalhando com o ministro Márcio Macedo na promoção da participação social. Foi uma determinação do presidente Lula que esse governo 3 reconstruísse todas as políticas públicas do seu governo, mas com participação social em cada uma delas. Então, meu passado, né, já no governo Dilma, foi a função que eu tinha. Não tínhamos o que hoje é uma secretaria nacional muito bem estruturada. Eu era um assessor especial do ministro Miguel Rosseto, depois do ministro Ricardo Berzoini, cuidando da participação. E o aprendizado que eu tive vem dessa luta que você conhece, porque nós tivemos enquanto trincheiras juntos, né? Muito Na área tempo de já, né? direitos humanos, dos movimentos sociais, né? No meu mandato como deputado estadual aqui, foram 12 anos de trabalho na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, uma íntima relação com a luta do movimento urbano e rural por terra e moradia, e depois como deputado federal também, um pequeno período que eu tive como suplente do deputado José Genuíno, né? Então esse trabalho é que levou aqui durante a campanha eleitoral, fruto da resistência democrática, né? A luta do Fora Temer, do Nenhuma Aliança com Golpista, resistência ao golpe, a campanha Lula Livre depois que coroou, vamos dizer assim, com a sua libertação, esse processo de resistência democrática. Então, na campanha eleitoral eu já estava, a convite da presidenta Gleisi, mantendo essa relação com os movimentos sociais na campanha e depois no governo de transição. Então, realmente hoje a política de participação social do governo Lula é a retomada de um legado que já era virtuoso, mas buscando inovações que aumentem ainda mais a qualidade da participação e a efetividade da resposta do governo a essa participação. Muito bem, Renato. Você entrou em dois temas que são muito importantes, né? Tem o Minha Casa Minha Vida, que é uma política de governo, né? Uma política do governo federal para a construção de moradia para famílias de baixa renda nos municípios, né? Para a população que mais necessita, né? Mora em área de risco, mora no aluguel, mora de favor. E, particularmente, os municípios que faz a maior quantidade de projetos, mas o movimento popular também faz, e uma das marcas
movimento popular nos projetos Minha Casa Minha Vida é que tem a participação das famílias antes do projeto existir, durante a construção e após a mudança, né? A gente está nesse momento de pós-mudança, ainda temos algumas tarefas para fazer, uma conclusão de todo o processo, com a assinatura do contrato com as famílias, que a gente teve a felicidade ou a infelicidade, eu acho que as duas coisas juntas, de concluir o processo de obra logo no início da pandemia, né? Então a gente teve que promover a mudança das pessoas para não deixar as unidades vazias e correr o risco de ocupação, né? Então tivemos que fazer esse processo de mudança mesmo antes de assinar com a Caixa Econômica Federal, mas ao mesmo tempo foi uma baita de uma conquista porque possibilitou que as pessoas ficassem numa moradia adequada, né? Com uma salubridade a contento para enfrentar a pandemia, que foi muito dura. E graças a Deus aqui nossa equipe de mudança, acho que tinha umas 20 pessoas, né, Felipe? E a gente parecia robô, né? Tinha viseira, tinha máscara, tinha avental, a gente se protegeu totalmente, né? Luva, era uma coisa de louco. E conseguimos, né, fazer a mudança das 800 famílias e teve muito poucos casos aqui graves de Covid. Eu creio que do que a gente tem de registro, e no início nem tinha tanta certeza, a gente teve acho que 2 óbitos no meio de 2.500, 2.800 pessoas. Então foi importante. Mas eu falei tudo isso, né, para dizer que assim, o Minha Casa Minha Vida Entidades, ele tem uma coisa muito importante, que é a questão da participação das famílias em todo esse processo, né? Então a gente tem muita experiência, tem muito apego, vê com muita importância essa questão da participação. Mas tem instâncias muito mais elevadas, né? Aqui a gente está falando da participação ali na comunidade mesmo, com as pessoas, né? Eu lembro que o ano passado, a gente já percebeu que nesse terceiro Lula, né? Nesse terceiro governo Lula, a participação tem muito mais peso que nos processos anteriores. Eu acho que você vai falar de algumas iniciativas que temos para esse ano, até, né, para a sociedade, as pessoas saberem. Mas ano passado a gente participou pela primeira vez, né? Eu acho que provavelmente foi a primeira experiência no Brasil de um processo de PPA participativo. E a primeira coisa, para quem é do meio sabe, mas eu queria que você falasse o que é PPA, né? Por que teve essa iniciativa de ter a participação da sociedade na elaboração do PPA e qual a avaliação de vocês, qual o resultado de vocês e todo esse processo e das propostas fruto desse processo, né? Legal, muito importante. Em primeiro lugar, registrar que essa participação aqui na base que vocês vivem e que é muito distintivo do que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, é o que nós estamos buscando agregar à retomada desse sistema. Porque nós retomamos no ano passado os conselhos nacionais. O presidente anterior, na sua onda autoritária contra a democracia, começou atacando a democracia participativa. Feito um decreto proibindo conferências e extinguindo conselhos. O Supremo Tribunal Federal falou não pode, né? Permitiu, infelizmente, está na Constituição coisas, a participação. Claro. Então, graças a uma decisão do Supremo, o presidente Bolsonaro fez um estrago grande. Realmente ele acabou com mais de 25 conselhos nacionais, mas aqueles que tinham força de lei permaneceram e resistiram, né? Da mesma forma, em 6 anos de Temer e Bolsonaro, só houve 6 conferências nacionais, o que mostra que esses governos não tinham interesse em chamar a população para participar. Então, o ano passado, só no ano passado, mesmo totalmente quebrado o governo, sem orçamento, nós realizamos 6 conferências. Estamos com 25 processos de conferência em curso, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, estive na conferência estadual de imigrantes, refugiados e apátridas, que é um processo nacional coordenado pelo Ministério da Justiça, para lidar com essa massa humana que está hoje
se movimentando pelo planeta, pelas desigualdades, pela miséria, a fome, as mudanças climáticas, guerras, não é? É um tema muitíssimo importante. O presidente Lula chamou uma conferência nacional, como acabamos de realizar na quinta-feira, com a presença do presidente, a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, que discutiu justamente, foi convocada pelo conselho que ele não conseguiu extinguir, o Bolsonaro, para discutir o impacto na vida da criança e do adolescente da pandemia e as políticas públicas para a infância e juventude depois desse flagelo que nos assolou, né? Muito mais grave do que no mundo, porque aqui o governo tinha uma orientação genocida, uma orientação contra a ciência, contra o SUS, né? Enfim, o que nós estamos buscando, nós vamos encontrar aqui no Frei Tito Mandela, porque nós queremos que esse sistema nacional de conselhos, de conferências, do PPA participativo, não perca de vista que ele tem que mudar a vida das pessoas. E a vida das pessoas muda no território que elas constroem, aonde elas vivem, trabalham, lutam. Então, essa é uma grande prioridade para nós em 2024. Pegar o que nós reconstruímos em 23, toda essa rede que existia, que foi recomposta duramente, e enraizá-la. Tornar a participação algo acessível, e a gente entra aqui e sente isso. Você vê vida comunitária, né? Você vê brinquedoteca, biblioteca, podcast, você vê feira, você vê gente empreendendo, você vê, enfim, um condomínio muito diferente de outros que a gente vê por aí, às vezes até controlado pelo crime organizado. Aqui você sente vida. Essa vida vem da participação. Quanto mais participativo for o condomínio, mais nós vamos sentir as marcas da fraternidade, da solidariedade. Muito importante isso que a gente vê aqui. Agora, o PPA participativo, ele foi uma decisão também do presidente Lula de recompor o seu governo com participação social. Porque todo governante, né, então, o prefeito, o governador, governadora, presidente, no primeiro ano do seu governo, ele precisa mandar para o legislativo o seu plano plurianual. É um plano de médio prazo, de 4 anos, em que ele pega aquele programa que ele defendeu nas eleições e transforma num plano de governo que tem que ser aprovado, no caso do presidente, pelo Congresso Nacional. E ele define, então, os grandes programas do governo, e os seus objetivos, e as suas metas, e os seus compromissos. De modo que ao final de 4 anos, a gente pode avaliar se aquele governo cumpriu ou não cumpriu as suas metas. O Brasil, então, ele passa a ter capacidade de planejar. Veja que no governo anterior, ele extinguiu o Ministério do Planejamento, porque o mercado ia resolver tudo, né? Então o capital governa sozinho, não precisa de participação, não precisa de povo, não precisa de congresso. Ele acabou com o Ministério do Planejamento. Então o presidente Lula determinou à ministra Simone Tebet, do Planejamento, e ao ministro Márcio Macedo, da Participação Social, da Secretaria-Geral da Presidência, que organizassem um processo para chamar a população a discutir os programas do governo. E isso foi muito importante, porque não basta ter recriado os ministérios. O presidente Lula, no primeiro dia da sua posse, tinha uma medida provisória organizando os ministérios. Retomou, por exemplo, o Ministério das Cidades, que é onde está o Minha Casa Minha Vida. Retomou o Ministério do Planejamento. Retomou o Ministério da Cultura, que tinha sido extinto. Mas esses ministérios, eles entraram num governo que estava organizado para outro projeto. Então, o recheio do bolo não existia. Os programas não existiam. Consequentemente, as ações orçamentárias não existiam. Mesmo que a gente quisesse reorientar os programas no primeiro ano de governo, isso não dava para fazer, porque no governo anterior você tinha programas aprovados em lei e orçamento aprovado pelo Congresso. Então o governo, na verdade, para ser bem honesto, ele começa no segundo ano, porque principalmente nesse que passou um bando de gafanhotos antes, né, destruindo o Brasil e as políticas públicas, sobrou pouca coisa.
Então, Eduardo, o PPA participativo chamou o pessoal para discutir o seguinte: conselhos, conferências, fomos em 27 estados, os 2 ministros à frente, com muitos ministros participando, o presidente abrindo na Bahia, para ouvir sugestões de programas. E ao final foram aprovados pelo Congresso Nacional os 88 programas que formam o governo do presidente Lula. São 37 ministérios, 88 programas, cada um com seus objetivos gerais, seus objetivos específicos, suas metas, e isso é que vai orientar agora o orçamento nos anos seguintes. Então, se não existia um programa de habitação popular no governo anterior, não tinha nem como botar dinheiro para Minha Casa Minha Vida. Agora existe. Então, esse vai ser o primeiro ano efetivo de ações e orçamento do presidente Lula. Eu acho que isso foi um processo muito educativo. Nós tivemos, então, 37 mil pessoas participando em plenárias nos estados. De diversos segmentos. Né? Todos os segmentos. Movimentos, principalmente, academia. Claro que o governo sempre olha para todos e todas, mas ele tem uma prioridade, que é chamar esse povo que depende da política pública. Porque o empresário, o acadêmico, são muito importantes, ninguém é excluído. Mas quem precisa, quem depende para manter o seu emprego, para defender sua saúde, para educar seus filhos, é o povo. Então, essa participação popular foi em atividades autogestionadas. Então, qualquer movimento social pôde organizar sua plenária, qualquer entidade empresarial, sindical, pôde fazer. Tudo era recolhido, tanto nas plenárias presenciais quanto na plataforma digital. Organizamos em tempo recorde o Brasil Participativo, que é uma plataforma digital em que 4 milhões de pessoas tiveram acesso, 1,5 milhão de pessoas apresentou ou votou em propostas pelo aplicativo do Brasil Participativo. Então foi um período de 3 meses em que era mais simples, talvez, o presidente Lula reunir com os ministros, mandar fazer um projeto de lei e mandar. Mas esse projeto de lei que foi entregue pelo presidente ao senador Pacheco, presidente do Congresso, no final, ele chegou já carregado de uma força, tanto é que o Congresso pouco alterou, foi sancionado pelo presidente sem nenhum veto. Então a gente tem hoje uma lei que nasceu das mãos do povo, porque ela foi discutida previamente com a sociedade civil e aprovada pelos representantes do povo no Congresso. Então, foi juntar um método de governo que a gente espera que seja respeitado também, que o parlamento possa sempre respeitar aquilo que vem da participação social, porque a democracia brasileira ela é representativa, mas também participativa. E o presidente anterior não prezava nem pela participativa, nem pela representativa. Tanto é que tentou dar um golpe de Estado no país para subverter o resultado das urnas, né, das eleições de 2022. Então é um processo que nos consumiu muito, né, mas que eu acho que foi um ensaio para algo que vai ser permanente. Agora nós estamos discutindo os planos nacionais pelo mesmo método. Vamos lançar agora o Plano Clima, que vai ser debatido também nos estados, na plataforma digital, para que o presidente Lula apresente ao mundo, na COP, uma proposta do Brasil para enfrentar essas mudanças climáticas que tanto nos afligem, e o orçamento participativo, para que a gente possa debater também o orçamento. Então são inovações que ainda estão sendo construídas, né? Mas que partem desse exemplo bem sucedido do ano passado, desse PPA participativo. Acho que é muito importante, né? Você iniciou falando, a gente tem toda uma vida aqui comunitária, né? Que é assim que a gente chama, a partir de uma filosofia que a gente trabalhou com a família durante o processo do trabalho social, que é a filosofia do bem viver, que a gente estabelece como plataforma do movimento, né, e como plataforma de atuação política na cidade, a luta pela moradia, a luta pela saúde e a luta pela geração de emprego e renda, né? Então, para além da moradia, que é o nosso carro-chefe, continuamos
buscando outras possibilidades, novos projetos, para além do Mandela e do Fretito, que foram experiências exitosas, então acaba muitas famílias procurando a gente para saber se vai ter outro projeto, então a gente está nesse trabalho, né? Em breve deveremos ter novidades. Mas estamos lá via CMP, né? E eu tenho participado, iniciou todo o processo de construção agora da Conferência Nacional das Cidades, né? A gente está na fase de organização a nível municipal, mas já está organizando a conferência estadual. Então o MSTL vai participar com muita força, né? Desse processo, tanto a nível local como estadual e nacional. Sempre participamos, né? E dessa vez vamos com muita organização e força, né? Eu, Felipe está ajudando a gente aqui na técnica. Valeu, obrigado aí, Felipe, né? E aí, Milene, participando do processo da Conferência Nacional de Saúde o ano passado, né? Fomos em 3 representantes do MSL, né? Uma participação bastante robusta, falando de uma entidade participando a nível nacional. Organizamos uma conferência livre junto com a CMP, se mobilizamos aqui no município, tiramos delegado no município, depois delegado na estadual, participando do conselho da UBS aqui do bairro, do Conselho Municipal de Saúde, então a gente prioriza muito isso. Temos feito um esforço muito grande de dizer para as pessoas, né, para além de ter a possibilidade, sempre que tenha, chega até a gente algum anúncio de contratação pelas empresas, a gente divulga para as pessoas no condomínio, né, dentro dessa política de mobilização para a geração de emprego e renda para as famílias. Mas estamos apostando muito, porque a gente percebe que é um trabalho de longo prazo, no fortalecimento dos empreendedores, na geração de emprego e renda, a partir dessa massa de pessoas que tem nos 2 conjuntos aqui, no Frei Tito Nelson Mandela. São mais de 2.500 pessoas, né? Então, um potencial econômico, solidário, muito grande, e a gente também já está sabendo, né, que a partir da, acho que é esse o nome, se não for você me corrige, o governo federal também tem uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, que vai promover iniciativas também de mobilização, de participação, de organização desses empreendedores da economia solidária no campo, na cidade, nas comunidades, né? Lá também no Ministério das Cidades a gente tem acompanhado que assim foi uma inovação no Ministério, criou uma secretaria que chama Periferias Vivas, né? Que também está com um programa de trabalho ali a nível local, nas comunidades, na periferia, mesmo ali na favela, no núcleo habitacional, em comunidades do Minha Casa Minha Vida de baixa renda, porque ali onde está essa gama desse povo que precisa de cultura, que precisa de geração de emprego, de renda, de trabalhos sociais que incluam as pessoas nos diversos programas de proteção social que também a gente tem, senão, se a gente for citar todos aqui vai se alongar bastante. Então eu falei tudo isso porque eu queria dar os parabéns para esse terceiro governo Lula, porque ele radicalizou ainda mais a participação popular, a participação social, e a grande parte das iniciativas estão passando pela Secretaria-Geral ou tem a interlocução, né, essa articulação com os outros ministérios partindo de vocês. Qual a importância dessa política para a gente envolver mais o nosso povo e desenvolver politicamente eles, para que as pessoas entendam que a participação popular faz diferença para a sua vida, né? Não é só uma instância assim de você participar para dar ideia, para mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas que estão ali na comunidade, e a gente percebe que esse terceiro governo Lula deu muita importância para isso. Já o primeiro ano já aconteceu várias coisas, como você disse, a gente já participou de algumas, né? Várias outras aconteceram, mas eu vejo como uma linha, uma ideia, né? de organização do povo, para que o povo participe mais das iniciativas do governo federal, que é algo muito distante para as pessoas, né? As pessoas estão mais acostumadas a dar participação ali no município, no bairro, naquela coisa a nível local. Queria que você falasse um pouco disso, é uma estratégia? Não, é uma estratégia sim, Eduardo, porque é o que a gente aprendeu na luta.
né? Se as pessoas são objeto de uma política pública, então ela recebe a chave do condomínio, nunca mais você vê ela. Ela não vai se integrar, ela não vai modificar o ambiente dela, ela não vai colaborar com as outras, né? Então, uma diferença entre o Minha Casa Minha Vida e o Minha Casa Minha Vida Entidades é que o Minha Casa Minha Vida Entidades nasce de uma comunidade que de alguma forma se mobilizou, lutou, se preparou durante meses para estar lá. Isso significa uma coisa muito diferente. Não é só que aqui é maior e mais bem acabado do que os conjuntos que os empresários fazem. É que aqui você tem essa vida comunitária. Então, os ministérios estão atentos a isso. Eu vou dar 3 exemplos que você citou. Saúde. Hoje, nós temos uma situação em que você mencionou que na UBS aqui tem um Conselho Local de Saúde. Perfeitamente, a lei prevê. Mas são 44 mil unidades básicas de saúde no país, só 1.000 tem. Vocês aqui são uma exceção à regra. E isso faz uma diferença grande. Por quê? Porque a saúde não é só o tratamento da doença, é a criação de um ambiente saudável. Por isso a ênfase na saúde da família, por isso a ênfase nos agentes comunitários de saúde, por isso agora a ênfase nos agentes de educação popular em saúde. Por quê? Porque se a gente não for educado para a participação, a gente não participa. Você poderia falar melhor o que são esses agentes populares de saúde? Então, o Ministério da Saúde está lançando agora, né, um programa importante, né? Vai começar com 1.000 formadores para 20 pessoas cada formador. Então, vão formar uma rede de 20 mil pessoas no país que vão fazer o trabalho junto com os agentes comunitários de saúde, com as UBSs, com os movimentos de saúde, para trazer a participação popular. Então, você falou aqui de tudo que vocês passaram na Covid. Durante a pandemia, o povo foi deseducado a crer na própria ciência. Nós tivemos uma queda brutal da cobertura vacinal no Brasil, que sempre foi uma referência mundial em vacinação. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil, que vem de décadas, ele constituiu uma referência no mundo, porque ela é universal, todo mundo se vacina, ela é gratuita, né? E durante a pandemia, nós tivemos um presidente acelerado que dizia que ia ficar doente se fosse vacinar, que ia virar jacaré, que ia mudar de sexo, que ia implantar alguma coisa no corpo da pessoa. Absurdos. E o que é pior, Eduardo, é que as pessoas acreditaram. E não só em relação à vacinação para a Covid, que nós tivemos, veja, o presidente falsificou, olha só, ele e a família falsificaram o atestado de vacinação para poder viajar. Né? Não só ele, a família, assessores ali do círculo do presidente. E ele falava para as pessoas não vacinar. E ao não vacinar, ele trouxe de volta não só um volume grande de mortes por Covid no país, mas ele trouxe de volta o sarampo, a poliomielite, né? Doenças que estavam erradicadas e que nos ameaçam hoje. Pessoas voltar a ficar com deficiência decorrente de poliomielite, pessoas que estão perdendo filhos por sarampo em certas regiões do país. Então, esses agentes comunitários, eles têm que enfrentar esses. Não é só botar o Zé Gotinha na televisão de novo, que já é importante, é uma campanha de vacinação, mas é dialogar com as pessoas para dizer, minha querida mãe, você está ameaçando a vida da sua filha, do seu filho, se você não levar para vacinar. Então, o Bolsa Família, ele induz as famílias a manterem suas crianças na escola e a vacinar. Mas não é uma obrigação que você consegue impondo. Você tem que convencer, porque as pessoas foram convencidas do erro, foram convencidas da mentira, da fake news. Então, esse é um exemplo concreto que, se o funcionário do sistema SUS ficar lá no posto, esperando no dia certo que a pessoa vá aparecer para vacinar, ela vai ter um resultado pior do que se a pessoa participar antes, entender, for atingida, for visitada, como nós estamos fazendo agora com a dengue. Né? A dengue não tem uma vacina universal ainda, né? Então o governo está comprando as poucas vacinas que existem no mundo para atender. Mas
a gente pode impedir a dengue com participação social. Basta que a gente crie as condições para não juntar água, para que o mosquito não prolifere e assim por diante. Então, eu acho que o exemplo da saúde ele ilustra bem. Mas a geração de emprego é outra que você falou que é muito importante. Então, de fato, a economia popular e solidária é uma política que o Ministério do Trabalho, do ministro Luiz Marinho, coordena, o secretário Gilberto Carvalho, coordena a Senais, que é uma secretaria que sempre existiu e que foi extinta pelo governo anterior. Porque ela trabalha com esse mundo do trabalho que não é aquele mundo formalizado, o mundo da CLT, da carteira assinada, da lei trabalhista, né? Há hoje uma multiplicidade de formas de trabalho e elas, evidentemente, podem ser exploradas por aplicativos ou por capitalistas que precarizam o trabalho. Mas elas podem também ser organizadas de uma forma a emancipar as pessoas através do trabalho comunitário, cooperativo, através de formas de empreendedorismo que não tenham aquela finalidade de servir a acumulação de capital de terceiros. Então a Senais ela também está lançando um programa, né, com 1.000 agentes que vão estar nos estados circulando, fazendo relação com os movimentos sociais, organizando cooperativas, grupos de produção, né? O governo está incentivando outras políticas, por exemplo, quintal produtivo, né? Uma política de agricultura familiar em áreas urbanas, né? Como também temos o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, em que o governo compra a produção da agricultura familiar e distribui para políticas públicas, como a merenda escolar, ou para comunidades carentes que precisam daquele alimento diretamente. Então, o elo de ligação entre quem planta e quem consome também se dá com participação social. Então, cultura, um outro tema que você abordou, né, que o Felipe te ajuda aqui. Nós temos hoje uma estruturação, né, o presidente Lula na campanha já defendeu isso, em cada estado vai ter um comitê estadual de cultura. Cada comitê estadual de cultura vai organizar a política cultural para trazer aqueles produtores culturais que não são os produtores culturais que aparecem na Globo todo dia, são aqueles que consomem a cultura no dia a dia. E pela Lei Aldir Blanc e pela Lei Paulo Gustavo, que foram conquistadas justamente durante a pandemia pelos setores de cultura, hoje nós estamos enraizando planos de trabalho e comitês estaduais e pontões de cultura que alimentam pontos de cultura. Então é uma grande rede para que em cada cidade nós tenhamos 10, 12, 15, 20 produtores culturais que estariam à míngua, né, tentando trabalhar num boteco, ou às vezes até cantando ou tocando na porta do metrô, num ponto de concentração e tal. Ele vai ter mais condições de, com esses recursos, também organizar melhor, né? Então, organizar um cineclube, organizar um grupo de teatro, né? Dinamizar espaços que estavam fechados, né? Quantos espaços não foram fechados durante a pandemia, públicos e privados, que eram dedicados à cultura e que foram extintos. Então, essa reanimação cultural, o presidente Lula e a ministra Margarete, nessa semana, lançaram o Sistema Nacional de Cultura. Como nós temos o SUS, né, da saúde, o SUAS da assistência, agora nós temos o Sistema Nacional de Cultura para trabalhar do governo federal até os territórios embaixo, políticas culturais com participação social. Que maravilha! Nosso papo aqui tá bom demais, a gente falou bastante do governo federal, mas eu queria falar de um tema que faz parte da sua história política também, né? Estamos aqui relembrando, porque não pode ser esquecido, até mesmo para não acontecer, os 60 anos do golpe militar no Brasil. Uhum. E com muita alegria, né, a gente teve a oportunidade, até mesmo por conta da nossa relação com o nosso querido Frei Beto,
Beijo no coração, Beto. Logo você estará aqui com a gente também. De dar o nome para um dos nossos condomínios de uma figura que militou politicamente, foi muito amigo do Frei Beto, que foi o Frei Tito. Então esse ano também a gente tem 50 anos da morte do Frei Tito. E vamos adiantando aqui para as pessoas que a gente vai ter uma série de atividades aqui no condomínio, na cidade, né? Para relembrar, para memorar essa importância dos que combateram a ditadura, dos que sofreram com as torturas, com o pau de arara. E com muita alegria a gente teve a oportunidade de dar o nome do condomínio, um projeto popular, participativo do governo federal, do Partido dos Trabalhadores, do governo Lula, projeto Minha Casa Minha Vida, né? Condomínio Frei Tito. Mas a gente sabe que nessa sua atuação, né, no Movimento Nacional de Direitos Humanos, enquanto deputado na Comissão de Direitos Humanos, você tem com certeza tem muita propriedade para falar por que a gente tem que enfatizar e sempre relembrar o golpe para que ele não aconteça mais. E gostaríamos, se tiver a oportunidade, a gente vai organizar uma série de atividades, de calendário, de palestras, filmes, né? De divulgar ainda mais quem foi o Frei Tito, que dá um nome aqui para a nossa comunidade, mas queria que você falasse um pouco também desses dois eventos. Né? Muito importante, viu, Eduardo? Eu tenho um apreço muito grande, né, pela história do Frei Tito. Fiz um trabalho lá na minha cidade, em Campinas, de resgatar a memória do Frei Tito. Né, quando fez 30 anos da sua morte, fizemos 25 apresentações de filmes, lançamentos de livros, trouxemos diretor, ator, para resgatar uma figura que é muito simbólica do compromisso de uma geração de jovens e de cristãos que decidiu defender a democracia contra a ditadura. E o Frei Tito deu a vida por conta desse compromisso. Ele integrava, né, um grupo de estudantes, frades dominicanos, que participavam não só das suas atividades religiosas, mas também das atividades do movimento estudantil e das atividades de resistência à ditadura, que a partir de 1968 no Brasil, o golpe foi em 64, mas houve uma inflexão brutal a partir de 68 com o ato institucional número 5, que colocou o Brasil num regime em que os poucos espaços democráticos ainda existentes nos anos anteriores foram praticamente anulados, né? E aí comeu solta, né? Os homicídios, as perseguições, o exílio de dezenas, centenas de pessoas que, para não serem presas e mortas, tiveram que ir para outros países. O Frei Tito e seu grupo de jovens, né, integrado também pelo Frei Beto, que é um grande amigo, parceiro nosso nessa área da educação popular, da participação social, ele e eles todos foram presos em decorrência do apoio a organizações que resistiam à ditadura militar. Tanto porque participavam do movimento estudantil, da reconstrução da UNE, que estava sob intervenção, proibida, né, a União Nacional de Estudantes, como também de outras ações que levaram, né, à prisão desses frades dominicanos na busca do Estado brasileiro de prender e matar o Carlos Marighella, um grande dirigente comunista brasileiro, líder da ALN, que era uma das organizações que resistiam de forma armada à ditadura militar brasileira. Então, o Frei Tito, ele é uma figura dramática desse período, porque era um jovem com todo o vigor da sua vida que foi quebrado psicologicamente pela tortura, né?
foi vítima, como tantos outros presos políticos daquele período, de sevícias e de maus tratos e de tortura violenta que penetraram não só no seu corpo, mas na sua própria alma. E isso fez com que o Frei Tito fosse, durante todo o restante da sua vida, a partir do episódio da prisão, atormentado pela figura do torturador. Então, quando a gente vê um presidente que enobrece um torturador, que defende a tortura, isso é a coisa mais abjeta que a gente vê, porque quando a gente, que é um ser humano, submete um outro igual a nós ao sofrimento, né, com objetivos político-investigativos, mas com um sadismo que faz com que a gente se sobreponha como pessoa a uma outra pessoa igual a gente, isso é de uma desumanidade. Quer dizer, é por isso que o que a gente está vendo em Gaza e que o presidente Lula também denunciou, o que a gente vê às vezes contra jovens indefesos da periferia em porões de delegacias de polícia ou dentro de presídios, isso é uma prática que foi institucionalizada em instituições de segurança, que durante os períodos de ditadura, então, exponencialmente isso cresce. E o Frei Tito, em 10 de agosto de 74, ele via o torturador, né, em todas as cidades que ele saiu do Brasil, saiu de São Paulo, saiu do Brasil, foi para a França morar num convento para se tratar, né? Mas ele via o torturador em tudo que é canto, né? E ele, então, atormentado, né, se enforcou num mosteiro na França, e a partir daí ele virou uma referência da discussão sobre a própria saúde mental em processos de tortura. A presidenta Dilma, uma vez, num depoimento no Congresso, a presidenta Dilma foi barbaramente torturada, era uma jovem também naquele período, né, praticamente a mesma idade do Frei Tito, do Frei Beto, daquela geração de jovens militantes. Ela, fustigada por um senador de direita que a provocou, ela deu um depoimento, e depois há vários filmes também que ela fala sobre isso, em que ela fala da desumanidade da tortura e da busca da sanidade. Porque na tortura, o bem e o mal, a verdade e a mentira, elas são valores que se interpenetram de uma forma totalmente diferente daquela que nós estamos tratando aqui numa mesa ou numa sociedade democrática. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse resgate, sabe? Que as pessoas que moram aqui no Mandela sabem que Mandela foi um homem que mudou o mundo no que diz respeito aos temas do racismo, que pautou para a humanidade um regime de exclusão e de discriminação, o apartheid na África do Sul, que naturalizava outra excrescência que é o racismo, né? E o Frei Tito, ele é um jovem que perdeu sua vida, né, precocemente, e que honra, né, uma tradição de uma juventude brasileira que nunca se acovardou, né, que tanto em regimes democráticos quanto em regimes autoritários, sempre a juventude foi uma força viva de transformação. Então, acho que é muito importante, 60 anos do golpe, 50 anos da morte do Frei Tito, né? Nós muitas vezes não ligamos muito, a gente passa por uma ponte, não sabe quem é o cara que dá o nome àquela ponte. A gente mora numa rua, não sabe quem é. Lá em Campinas nós fizemos uma panfletagem nos moradores, casa por casa, da rua Frei Tito de Alencar, no Parque Itajaí, que foi dado por um vereador. E muita gente que a gente batia na porta e perguntava, sabe quem é Frei Tito? Não, eu sei que é o nome da rua, mas não faço ideia de se é de comer, se é de beber, entendeu? Então, realmente é um trabalho importante essa da memória, porque a memória nos traz a verdade e viabiliza a justiça. São 3 palavrinhas que caminham juntas no movimento de direitos humanos, que é memória, verdade e justiça. E vocês terão oportunidade, então, né? Nós temos um livro belíssimo do Frei Beto chamado Batismo de Sangue,
que é um livro em que ele narra, não é, toda a história desse grupo de jovens que ele integrava, né? Nós temos esse livro na biblioteca aqui, Opa, viu, então, olha, Renato? você que está nos assistindo já vai para a biblioteca e já se prepara. E tem esse mesmo livro, foi transformado em filme, né, pelo diretor Elvésio Raton. Teve o Caio Blatt e outros jovens, né, na época, nascendo, né, para a atividade artística como atores, atrizes. Então, é um filme também disponível, né, facilmente. E acho que são instrumentos também, mas há uma bibliografia imensa, né? Quer dizer, não é só o livro do Frei Beto, mas o livro do Frei Beto tem um DNA especial, né? Porque ele viveu aquilo, ele foi colega do Frei Tito, ele sofreu a mesma perseguição, a prisão, né? Então isso tudo faz do batismo de sangue, tanto o livro quanto o filme, uma referência importante para o resgate da memória do Frei Tito. Muito bem. Olha, quase uma hora já aqui de Passou, bate-papo. né? Passa assim, voando, né? Queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, né? Falamos aqui de tantos assuntos, né? Tá memorando as nossas histórias de luta, como a gente já se conhecia, como sempre essa atuação no parlamento, no movimento popular, no governo federal, quando a gente tem um governo popular como os governos Lula, o governo Dilma, essa participação e essa troca, né, é tão importante porque ela vem a partir de quem tem ali as necessidades. Não é uma ideia mirabolante que o governo teve para resolver os problemas do povo sem nem escutar o povo. Então, queria te agradecer muito a você ter vindo aqui no nosso podcast, né? O nome dele já é sugestivo, é sobre tudo que a gente falou Pode aqui. lutar. Pode lutar, então você pode lutar, né? Porque a conquista de direitos sem a partir da luta foi assim, toda você, né? A gente está falando de livro, de buscar conhecimento, você buscar a história do povo brasileiro teve muita luta, muita revolta, muita resistência, muitas conquistas a partir dessa resistência, né? Então a iniciativa do Pode Lutar é exatamente para trazer desde de baixo aqui, nós temos convidado pessoas da comunidade, empreendedores, pessoas que têm algum destaque na sua área, né? A gente tem pessoas aqui que são artistas populares, a gente tem aqui atletas, né? A gente tem aqui um atleta do futebol, de 5 ou é de 7, Felipe? Eu acho que é de 7. De 7, do cego, sabe? A gente tem um jovenzinho aqui, né, que joga. Bom de bola. Bom de bola, às vezes joga na seleção, né? A gente já combinou com o pai dele que a gente vai fazer um podcast e depois a gente vai num jogo transmitir o jogo, né? Um jogo de cegos. Mas enfim, estou querendo dizer que o Pode Lutar é para falar da comunidade ali, do dia a dia da comunidade, da luta de cada um, de cada uma, né? Mas trazer também temas de relevância na luta por políticas públicas, na luta por a gente entender a importância das eleições, a gente eleger governos populares, eleger representantes que defendem de fato os interesses do povo do bairro, do povo brasileiro, né? Dependendo da instância que aquele parlamentar ou aquele político vai atuar. Então é um canal de trazer informação para as pessoas, para que as pessoas entendam como que ela pode contribuir para mudar a sua realidade, a realidade da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. E eu acho que hoje aqui você trouxe muitas informações. Sempre que a gente tiver oportunidade, queremos te convidar a falar de outros temas, né? E antes de a gente fazer o nosso fechamento final, eu queria passar a palavra para você, para as considerações finais. Tudo bem, olha, queria agradecer a oportunidade, viu? Dizer que a gente está num sábado, né? Encerrando uma agenda oficial aqui em São Paulo, foi o que nos permitiu estar aqui hoje, né? E essa agenda da participação, ela reconhece o protagonismo do povo organizado, né? Então, a existência do MSTL, da Central de Movimentos Populares, dos movimentos de moradia como um todo,
mas dos movimentos de cultura, os movimentos de mulheres, os movimentos negros, os movimentos jovens, né? Isso é que faz a sociedade brasileira e a participação social no Brasil uma referência no mundo. Porque uma sociedade inerte, né, uma sociedade em que as pessoas não participam, ela é uma sociedade doente, né? Não quer dizer que o Brasil ele é perfeito. Pelo contrário, todos nós sabemos quanta coisa tem para se fazer no país. Quantas milhões de pessoas ainda estão passando fome, né? Tivemos um resultado muito importante no primeiro ano do presidente Lula. Só retomando os programas sociais, nós já tivemos mais de 1/3 dessas pessoas que estavam passando fome já numa situação melhor. Mas um país como o nosso, que ainda tem mais de 20 milhões de famintos, que tem tanta gente sem casa, tanta gente sem emprego, né? Isso tudo faz com que a gente não possa se conformar. Então, a participação é um pouco do tempo que a gente doa, né? Agora há pouco nós estávamos falando com migrantes, né? Gente que chegou, como a minha família migrou da Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Meus avós paternos e maternos, meus 4 avós não são brasileiros natos, né? E agora nós estamos com novas gerações migrando. Gente que está fugindo do Afeganistão, gente que está fugindo das catástrofes naturais no Haiti, gente que está... Enfim, são milhares de pessoas que estão pelo mundo vagando, procurando uma boa oportunidade e encontrar no Brasil essa oportunidade. Então o Brasil faz essa acolhida e quando a gente vê 200, 300 pessoas numa conferência discutindo como acolher essas pessoas, discutindo como elas viveram a sua entrada no Brasil, os seus problemas hoje. Elas estão doando um pouco do seu tempo, da sua experiência, da sua capacidade, da sua inteligência para desenvolver políticas públicas. Então, às vezes as pessoas dizem, pô, mas eu já votei, pô, agora eu quero que o Lula resolva. Ou que o prefeito resolva, ou que o vereador resolva, né? Eu já fiz a minha parte. Não. A participação, ela é uma atividade considerada de relevância pública, porque ela é a forma que você tem de contribuir para que aquele serviço público que você muitas vezes não tem acesso ou reclama, ela possa ser aprimorada. Então, deixo aqui esse convite, né? Pode lutar, pode participar, deve lutar, deve participar, porque é dessa forma que a gente vai estar criando uma inteligência coletiva nova, que é a inteligência que nasce da participação. E aí a gente vai se retroalimentando, porque uma política pública que nasce participativa, ela tem muito mais chance de ser efetiva, tem muito menos chance de errar, ela pode, portanto, ter uma qualidade maior, né? E eu sempre fico entusiasmado de chegar aqui e ver essa comunidade vibrante, entendeu? Você ainda não participa? Participe das atividades da comunidade, comece por aqui, porque agora participar é algo que vai nos consumindo, né? Porque a partir do momento que a gente entra, a gente quer participar mais. Então tem alguns que irão para as etapas estaduais, para as etapas nacionais, né? Outros vão encontrar uma vocação política. É muito importante, porque da participação nasce sempre coisa boa, né? E muitas coisas ruins acontecem quando não há participação. Então vamos zelar também por essa democracia participativa do Brasil. É isso aí. Muito obrigado aí para todos que nos acompanham hoje nesse episódio, né? Falamos bastante sobre participação popular, sobre os 60 anos do golpe militar, sobre a história de Frei Tito. E logo mais tem mais novidades, mais episódios do podcast. Então, para você que gostou desse episódio hoje, curte, comenta, né? Assuntos que a gente falou sobre e durante, né? Compartilha. E claro, se você quiser sempre receber uma notificação quando tiver um episódio novo do Pode Lutar, ativa lá o sininho, se inscreve no nosso canal e juntos vamos construindo esse Brasil, o movimento popular e a participação popular em todos os cantos desse Brasil. Vem você para a luta também, é o MSTL na luta popular construindo o bem viver.